por isso que, com tanta diferença de, de traduções cristãs, existem 4 pilares na fé cristã que são inegáveis. E você pode conversar com qualquer tradição cristã e você vai ouvir esses 4 pilares. Pois bem, o primeiro é, Deus fala através da natureza. Ele fala. Salmo 19, na verdade, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia anuncia outro dia, revela o conhecimento a outra noite, enfim, há um discurso e a sua voz se faz ouvir por toda a terra, suas palavras, a natureza. Paulo também vai falar em Romanos que os atributos de Deus, tanto quanto o seu eterno poder como a sua divindade, se percebem claramente, são percebidos por tudo aquilo que ele criou. A natureza fala. Por isso que os celtas diziam que a catedral de Deus é a natureza. Pilar número 1. Pilar número 2, a consciência humana. Paulo é quem vai dizer que, conquanto você não tenha a lei escrita, você tem uma lei no coração, que ela vai julgar, que ela vai te trazer para o bem, para o mal, vai te dar com uma bússola, uma direção pela consciência. Muitos seres humanos fizeram a escolha pelo evangelho, a consciência do homem. Ora, temos o terceiro pilar, que são as escrituras. Eu e você temos esse privilégio. Mas milhares e milhões nunca tiveram. Essa é uma invenção a partir da prensa móvel, com Gutenberg e com todas as traduções, com Lutero, com Calvino, com hoje o meu Apple, que aqui eu tenho tudo, até no ChatGPT, pode me falar de cor, a Bíblia inteirinha. Agora, a quarta revelação, o pilar é Jesus de Nazaré, que é o verbo não encadernado, é o verbo encarnado. Por isso que eu falo do ministério encarnado, esta organicidade. Mas você tem Deus falando, 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 e eu sou este agente que participo. Por exemplo, eu sei que o Hugo quer falar. Cara, segura aí, Hugo. É só mencionar para fechar a linha deste pensamento que não é uma sistematização, é simplesmente o evangelho. Todos nós conhecemos, por exemplo, Romanos capítulo 10. Eu cresci, eu tenho 49 anos de idade. Com 9 anos de idade eu já ouvia os indivíduos falando, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. E aí tinha lá os pinguinhos, né? Então falava assim, a cada minuto quantas pessoas estão indo para o inferno, se você não for evangelizar, se você não for para tal lugar, você tem que ir missionários e fazer todos aqueles apelos. Sim, é verdade, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o texto, né? Vocês conhecem. Como me invocarão se não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão aquele que não, se não a quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E tem toda aquela retórica do apóstolo Paulo maravilhosa, e ele fala, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, o evangelho. Ora, ele termina dizendo, e assim a fé vem pela pregação, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a gente para, aí faz um apelo. Mas sabe o que a gente esquece? Ninguém percebe. Hugo, Wellington, eu ouço faz 40 anos. Mesmo texto, você sabe disso. Eles param aí. No versículo seguinte, é maravilhoso. Existe uma retórica de Paulo, ele diz, mas pergunto, porventura, não ouviram? Que loucura! É o versículo seguinte. Ele não diz, porventura, ouvirão? Não. Ele faz uma retórica. De propósito, mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. E sabe o que Paulo faz? Ele cita o Salmo 19. Porque as suas palavras, que a sua voz se faz ouvir por toda a terra. Ele cita a natureza que está falando. O mesmo texto que convida você a participar como agente missiológico dessa missio Dei de Deus, que você é agente com Deus, é o próprio Paulo que fala, ora, a natureza já está falando, e mais ainda. Segue no texto, todo mundo para. O apóstolo Paulo evoca os ecos do Salmo 19, mas ele também evoca o profeta. Olha só o que ele diz, está escrito. E Isaías se atreve. O verbo é esse. E Isaías se atreve. E a palavra de Deus na boca de Isaías, sabe qual é? Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Aí a gente vai ter que dormir com esse barulho. Porque Deus tem essa liberdade de se revelar àqueles que não estavam procurando ele. E ser achado àqueles que não estavam nem procurando, como esse rapaz que veio para mim. Ele tropeçou no tesouro, aquela parábola de Jesus, tem o campo e o tesouro está oculto. Não é a parábola da pérola de grande valor, que o camarada vai naquela busca, não. É a outra parábola, que ele dá um tropeção e ele encontra o tesouro e vende tudo e compra o campo. Ele não estava procurando nada, é o tesouro que encontra ele. Então, quando a gente fala dessa capacidade de trabalhar com Deus, a gente tem que, no mínimo, entender que eu estou trabalhando com Deus, não para Deus. Eu sou esse agente que
interage com outros indivíduos e o Deus Espírito Santo